Bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente, um programa de análise jurídica sobre os principais acontecimentos da semana. E hoje o Dr. Chivala tem escolhido dois temas para análise: a responsabilidade dos administradores das sociedades e a revisão do Código do Processo Penal. Que justiça penal queremos para Moçambique? Dr. Chival, boa noite uma vez mais, muito obrigado por ter-me aqui neste seu programa. Comecemos pelo essencial. O que distingue um administrador de um simples acionista? Bom, obrigado. Esta é uma distinção importantíssima que deve ser feita, sobretudo porque estamos numa encruzilhada para que cada vez mais os empresários moçambicanos possam adotar regras de compliance que os permitam ser competitivos no ambiente de negócios. Sabemos que o país conhece um boom de grande investimento estrangeiro e muitos desses investidores estrangeiros querem contratar com moçambicanos, com empresas moçambicanas, com empresários moçambicanos. E uma das questões que é colocada como condição essencial para essa contratação ou para esse relacionamento é a existência de normas de compliance. Como disse no outro dia, o grande problema que nós temos hoje é justamente o de socorrendo-se de uma falta de obrigatoriedade legal, ou seja, falta de uma obrigação legal da existência de regras de compliance para as empresas para não implementarmos. Entretanto, do ponto de vista prático, do ponto de vista de contratação, isto tem sido um empecilho. Por isso é que insistimos neste programa, porque nem todos os empresários são juristas, outros sequer têm um jurista para os auxiliar. Portanto, o nosso trabalho é justamente de dar esses subsídios para que eles possam estar em melhores condições nesta empreitada. E aqui ocorre-nos dizer que na semana passada também fizemos mais ou menos uma análise ligada à responsabilidade Civil, penal das empresas. Aqui queremos falar apenas desta questão relativa à responsabilidade dos administradores, que é um dos aspectos que nós fizemos referência e centramos-nos nos gestores das empresas para sacar responsabilidade do ponto de vista penal, civil e de outra índole. Por isso é que aqui era bom falarmos especificamente dos administradores. Que papel é que eles têm, quem são, como é que devem agir dentro de uma sociedade e como é que eles respondem em caso de existência de alguma responsabilização, ou seja, em caso de existência de um comportamento contrário às leis, como é que nós podemos, enfim, responsabilizar os administradores. Como disse, iniciar pelo essencial, iniciar por essa distinção é fundamental. É que temos que distinguir a figura do gestor da do administrador. Não necessariamente do administrador, porque o gestor também pode ser o administrador. Mas é distinguir a figura do sócio, acionista, dependendo do tipo de sociedade, do gestor. Ou seja, nós temos uma empresa em que às vezes se confunde. Pensamos que pelo facto de sermos acionistas ou sócios, um termo mais amplo, de uma empresa, automaticamente podemos ser administradores. Ou, sendo administradores, presume-se que o determinado indivíduo é sócio de uma determinada empresa. Portanto, esta é uma questão fundamental nós a fazermos a referência. Portanto, o administrador é quem exerce a gestão da empresa, toma decisão estratégica e representa a sociedade perante terceiros. Portanto, isto é importante dizermos. O administrador tanto pode ser sócio como não. Portanto, nós podemos, numa cadeia de gestão de uma empresa, termos alguém como administrador, mesmo que seja PCA, né, Presidente do Conselho de Administração, ou o CEO, Presidente da Comissão Executiva, como se dizer, sem que ele seja sócio dessa empresa. Portanto, tudo isto é possível. Portanto, não é obrigatório que alguém tenha uma participação social na da empresa para que possa ocupar determinados cargos. Nós podemos, inclusivamente, contratar um PCA. Podemos contratar um administrador operacional, por exemplo, a sociedade que gera a MBC. Poderia muito bem contratar um administrador operacional, um administrador financeiro, o administrador de conteúdo, dependendo aqui da própria organização. A ideia é que um gestor não é necessariamente um acionista ou sócio da empresa. Portanto, o seu poder, o poder do gestor resulta da lei, dos estatutos,
ou de uma deliberação. Que o nome é em sede da Assembleia. Exatamente. Então, é a Assembleia Geral que determina quem é o gestor desta sociedade, no caso, o administrador. Portanto, isto é importante ter presente antes de fazer qualquer consideração a respeito. Ou seja, vezes há em que o administrador, porque não tem interesse direto em quinhoar os resultados, porque não é sócio, acionista. ele pode agir a bem ou a mal da empresa. Mas a questão essencial é distinguir essas duas figuras. Ao aceitar, por exemplo, ser administrador, assume-se apenas um cargo ou também um conjunto de responsabilidades jurídicas? Bom, quando alguém, eu sei que muita gente gostaria de, por exemplo, já que se fala muito, ser administrador não executivo de uma empresa pública, ou ser administrador executivo. E receber os balúrdios. Ser PCA, ser administrador do Banco de Moçambique, por exemplo. Todo mundo gostaria, muita gente gostaria de. Não posso dizer e ao final do mês entrar aí uma massa. Entrar em algumas mais-valias que possam resolver alguns problemas que as pessoas têm. Portanto, a ideia não pode ser simplesmente a de estar ali, ao aceitar esses cargos, para ganhar dinheiro. É necessário, acima de tudo, atuar sempre no interesse da sociedade e no respeito da lei. Ou seja, quando se assume um cargo, se está a assumir um estatuto verdadeiramente jurídico. Isto porquê? Porque a lei, ou os estatutos, ou qualquer outro instrumento que existir dentro da empresa, impõe aos administradores deveres de diligência, lealdade, transparência, prudência e boa gestão. Portanto, não é só estar a olhar para os números que caem na conta bancária. Portanto, é preciso que, quando nós formos escolher um administrador, não pode ser só pelo facto dele ser sócio. Estou a dizer que, como disse antes, não é proibido, ou por ser amigo ou conhecido de quem quer que seja. Ele tem que, pelo menos, reunir estes requisitos. Ter capacidade de diligência, lealdade, transparência, prudência e boa gestão. Porque esta que é o interesse. Ele está ali a agir no interesse da sociedade, não no seu próprio interesse. Logo, é preciso não olharmos simplesmente como uma mera assunção de um cargo, mas isto traz consigo um conjunto de responsabilidades que incumbem ao próprio administrador. Mesmo uma questão de esclarecimento, Dr. Chival. Temos ouvido por aí, na praça pública, bastantes comentários sobre o fato de alguns administradores nem se fazerem presente às suas instituições, lá onde eles assumiram estas responsabilidades, e ainda assim receberem balúrdios. Tendo em atenção esta explicação que fez anteriormente, qual seria efetivamente o interesse ou o exercício praticado por este administrador que nem se faz presente à empresa, só vai lá às reuniões do Conselho de Administração 1 ou 2 vezes ao mês? Bom, tudo tem que basear-se em instrumentos que regem a sociedade. O que é que diz a lei? O que é que dizem os estatutos e outros instrumentos, entretanto, a sociedade pode ter, nomeadamente políticas várias, regulamento interno e outro tipo de instrumentos. O fundamental é isso. Nós não podemos olhar simplesmente para o seguinte facto. Fulano é, por exemplo, já que está o que se diz é isso, administrador não executivo, nunca lá põe os pés, mas recebe salário. Portanto, temos que perceber que as reuniões do Conselho de Administração, por exemplo, as tais 2 vezes por ano, sendo essas, embora possam existir também as chamadas extraordinárias, tem um quê de importância. Ou seja, pode ser que alguém esteja lá para simplesmente definir estratégias de como é que a sociedade vai funcionar no dia a dia, de tempos em tempos. Não é o administrador que está ali, por exemplo, a ir fazer pagamentos às finanças ou das instituições. Portanto, há funcionários, do ponto de vista operacionais, que lá estão com essa missão. Disse, por exemplo, se o indivíduo é administrador não executivo, não tem um pelouro, então o que é que faz? Alguma coisa faz. Temos que olhar sempre para os estatutos, temos que olhar para a lei, para não fazermos julgamentos só desta natureza. Mas mais do que isso, hoje em dia, que conheceu, este fenômeno conheceu maior incremento com a Covid.
Temos que nos perguntar o que é que significa pôr os pés na empresa. O que é que significa hoje, em termos práticos, pôr os pés na empresa? Não significa necessariamente Não estar significa lá fisicamente. todos os dias ir para lá, sentar. Eu até posso ir ao escritório, chegar lá por 2 horas, tomo um café, nos outros 60 minutos, enfim, posso reunir, dar instruções, a partir daí a empresa continuará a andar. Por um lado. Por outro, é possível hoje nós fazermos reuniões remotamente. Eu tenho alguns clientes cujos administradores vivem fora do país. Portanto, simplesmente, quando há uma necessidade, há sempre uma reunião em videoconferência e resolve-se. Portanto, a questão não pode ser só a este nível. Não podemos olhar um administrador como mais um trabalhador simples, operacional, ou um estafeta, por exemplo. Portanto, temos de ter um pouco de cuidado quando falamos disso. Temos que olhar para o que diz a lei, o que dizem os estatutos dessa empresa, para depois emitirmos uma opinião. Doutor, quando explicava sobre a questão das responsabilidades jurídicas do administrador, falou sobre a necessidade da diligência, lealdade, transparência, prudência e boa gestão. Muitas pessoas pensam que basta dizer a empresa decidiu. É assim que a coisa funciona? Bom, eu poderia usar um exemplo que não é caricato, mas tem sido comum nos dias. As pessoas dizem, por exemplo, olha, a Frelimo decidiu. Não, a Frelimo não vai deixar que isto aconteça. A Frelimo não vai deixar que o presidente faça isso. A Frelimo não vai deixar... Eu um dia perguntei a alguém, onde é que vive a Frelimo? Em que avenida está? Em que número? Em que andar de prédio essa Frelimo vive? Portanto, para dizer o quê? Que assim como falaria da Frelimo, dos partidos políticos no geral, as empresas atuam através de pessoas que as administram. Portanto, quando nós falamos da Frelimo, temos que falar de quem administra a Frelimo neste momento. Os membros da Comissão Política, os membros do Secretariado, dentre várias pessoas que são responsáveis. Portanto, as empresas não têm capacidade delas próprias de dizer o que quer que seja. Portanto, têm pessoas que administram as sociedades, que dizem o que tem que acontecer em nome, ou seja, elas atuam em nome da sociedade. Quando um administrador vai, por exemplo, a uma reunião dizer, olha, nós ao nível da empresa temos este e aquele objetivo e atuamos desta e daquela forma. Portanto, é a empresa naquele momento que está a falar representado por alguém. Por isso é que dissemos no princípio, os administradores representam a empresa, as sociedades perante terceiros. Ou seja, ninguém pode vir me dizer hoje que, sendo administrador de uma determinada empresa, em algum momento ele está a falar em nome próprio e no outro está a falar em nome da empresa. Aliás, hoje em dia, aqui em Moçambique nem tanto, há muita gente que exerce cargos de direção da administração. Nas empresas, não faz a gestão direta das suas próprias redes sociais. Contrata uma equipa. Portanto, tem redes sociais. Hoje em dia, há muito pouca gente sem redes sociais. Pelo menos aqueles que têm acesso à internet. Contratam pessoas. Ele já diz mais ou menos qual é o padrão de publicações que passam das suas redes sociais. Ou seja, o que acontece na vida pessoal de alguém impacta positivo ou negativamente na vida da empresa. Por isso é que nós temos situações em que alguém faz um post numa rede social qualquer, em países, não nós ainda não temos, ainda estamos um pouco longe disso, noutros países a Bolsa de Valores reage. E poderia dar um outro exemplo para não que poderia explicar um pouco isto, embora não seja necessariamente de empresa. Quando o presidente Trump entra na sua rede social, diz que vamos esmagar os iranianos. Ou esta toda a civilização vai terminar hoje. Os mercados reagem. Quando ele diz que já chegamos a um bom acordo. A um bom acordo. Os mercados também reagem. Portanto, todo mundo pensa que, por exemplo, o presidente Trump é um indivíduo louco. Não, ele sabe que cada passo que ele dá tem impacto positivo ou negativo. Não é? Por isso é que hoje cresce o número dos chamados influencers e influenciadores. Bom, e aí um dia temos que discutir um pouco o que é sobre isso. Mas a verdade é que a atuação de qualquer gestor de uma empresa, publicamente ou não, tem impactos no que a empresa for dizer. Significa que se nós tivermos um dirigente da Frelimo que é corrupto,
todo mundo vai dizer que a Frelimo é corrupto. Por quê? Porque aquele indivíduo está a representar a Frelimo. A Frelimo não é um ente estratosférico, não, é um ente jurídico que é representado por pessoas. Exatamente o que acontece com as empresas. Portanto, as empresas são um ente jurídico, são representadas por pessoas. Portanto, o comportamento dessas pessoas impacta positivo ou negativamente na imagem das empresas. Aqui, enfim, já estamos a começar a ver um pouco disto. A verdade é que não é pelo simples facto de alguém praticar um determinado a dizer que é a empresa. Portanto, há aqui que sacar responsabilidade para este indivíduo. Portanto, sempre que um administrador viola os seus deveres, pode responder pessoalmente pelos danos causados, por um lado. Mas o que eu dizia antes é que isto pode também impactar negativamente para a empresa. E nessa senda mesmo, fazendo uma ponte sobre isto, poderia entrar para a questão assim, que é da responsabilidade civil e explicar ao telespectador em que circunstâncias um administrador pode ser condenado a indenizar, por exemplo, por um ato que tenha praticado e que seja lesivo, por exemplo, aos acionistas ou aos seus clientes, vice-versa. Bom, aí é um pouco mais simples. Por quê? Porque sempre que um administrador, por culpa ou dolo, viola os seus deveres legais ou estatutários, ou provoca danos à sociedade, obviamente, à sociedade, aos sócios ou a terceiros, portanto, ele pode ser responsabilizado simplesmente por este facto. Por isso é que nós, na semana passada, dizíamos isto. É importante, sempre que nós formos analisar um determinado facto que viole direito de alguém, e no caso estamos a falar das empresas, alguém que age, isto é importante, nós dizíamos, o administrador representa a empresa, representa a sociedade perante terceiros. Agora imagine que haja este facto, obviamente, temos que analisar primeiro se houve dolo ou culpa, não é? Dolo ou culpa, os termos são quase sinônimos. Depois, temos que saber se a atuação desse administrador violou ou não os deveres legais ou estatutários. O que a lei diz, o que o estatuto diz, por isso que eu sempre chamo a atenção a isto. E depois, temos que ver que danos é que provoca à sociedade, aos sócios ou a terceiros, para depois, em função disso, irmos determinar se este indivíduo é ou não obrigado a indemnizar a quem tiver causado esse prejuízo. Pode, mesmo em jeito simples, dar um exemplo sobre esta temática de responsabilização que o doutor faz menção? Vamos supor que temos um administrador que é de uma determinada área, não é? E a empresa tem a necessidade de contratar serviços de terceiros, ele opta por celebrar um contrato porque a empresa que com ele vai contratar é de um amigo, de um familiar, ou da esposa, se quisermos, ou do cônjuge, para ser mais tecnicista. Exatamente, e mais inclusivo até. E apercebe-se que esse contrato é claramente ruinoso. O único critério que ele usou para contratar com esta empresa é o facto das relações que tem com os donos ou com os administradores desta empresa. Neste caso, se resultarem prejuízos para a sociedade, primeiro, é óbvio que poderá ser obrigado a indemnizar a sociedade neste tempo. Portanto, esse é um exemplo que ocorre várias vezes. Nós já temos ouvido falar de situações em que alguém simplesmente contrata este, aquele ou aquele outro, baseado em outros critérios que não sejam de mérito e de qualidade, e isto daí resultam, por exemplo, prejuízos para a empresa. Eu podia dar concretizar melhor este exemplo. A empresa, por exemplo, precisa de comprar, ou seja, fornecimento de água. Eu vou contratar uma empresa que fornece água mineral, e apercebe-se que esta empresa não tem capacidade de fornecer a tempo e hora os convidados que vêm aos programas. Não tem água mineral, e obviamente isto pode causar prejuízos graves à imagem da empresa. E a partir daí, obviamente, vamos responsabilizar este administrador que usou critérios estranhos àqueles que são comumente aceitáveis para poder contratar determinada empresa. E se simplesmente tomou uma decisão de gestão que correu mal? Bom, isto é normal, acredito. Sim, por quê? Porque nem toda a decisão, uma decisão má ou má decisão gera responsabilidade. Às vezes em que nós tomamos uma má decisão, mas isso não significa necessariamente que eu vou responsabilizar alguém ou alguém vai ser indemnizado. Isto porque o direito não pune
o chamado fracasso empresarial. Não é? Agora, o que vai ser sancionado é uma gestão negligente, imprudente ou desleal. E aí há espaço para essa responsabilização. Portanto, se o administrador não tomou todas as diligências necessárias para aferir que tomou a decisão correta ou que melhor favorece a empresa, obviamente estamos aí, no caso, a falar de gestão negligente, imprudente ou até algumas vezes desleal. Portanto, ele não agiu com dolo, não agiu com culpa, não tinha intenção nenhuma de prejudicar a empresa, mas ele simplesmente não controlou, não tomou as providências necessárias para contratar a melhor solução para os interesses. Não teve o zelo necessário. Exatamente. Portanto, aí é preciso também nós tomarmos em linha de conta esse aspecto. O doutor explicou agora, aliás, terminou de explicar, ou acabou de explicar, aquilo que pode ser a responsabilidade civil de um administrador. No entanto, temos a outra moeda, que pode culminar também com a responsabilidade criminal. Quando é que deixamos de falar da má gestão e passamos a falar de crime? Bom, aí temos que seguir um princípio basilar de direito penal, que é não se pode falar de crime sem que haja uma previsão legal. E nessa previsão legal... A tal tipicidade. Exatamente. Tem aquilo que chamamos de elementos típicos, elementos constitutivos do tipo legal. De crime, é? Ora, sempre que nós formos analisar o comportamento de um... E isto na praça pública existe, sobretudo quando estamos perante o escrutínio de decisões tomadas por empresas públicas, não é? Vamos lá, ou empresas participadas pelo Estado, aí todo mundo tem um interesse por conta dos impostos que, enfim, financiam a atividade dessas empresas. Aí nós temos que olhar sempre para a existência ou não de elementos constitutivos de um determinado tipo legal de crime. Ninguém pode dizer que, por exemplo, há roubo na LM se nós não temos preenchido os elementos típicos elementos constitutivos do tipo legal de crime de roubo. Ou corrupção. Se não estiverem preenchidos os elementos constitutivos do tipo legal de crime de corrupção, não podemos falar de corrupção, por mais que haja, enfim, uma má gestão. Agora, nós podemos dar alguns exemplos quando é que nós estamos em sede de responsabilidade criminal. Há o caso de apropriação ilícita de bens da empresa. Portanto, não houve nenhum concurso público para abate de bens da empresa, portanto, um determinado gestor apropria-se desses bens e trata-os como seu ou transfere para a sua esfera jurídica. Situações de fraude fiscal. Portanto, claramente o administrador vai agir no sentido de levar a que a empresa cometa fraude fiscal no seu próprio interesse até, porque, enfim, tem dinheiro para pagar os impostos, mas ele vai criando manobras para ficar com par de dinheiro. Aí estamos em face de uma situação dessa. Podemos falar de falsificação de documentos. Portanto, vamos forjar documentos para trapacear terceiros de boa-fé. Obviamente que aí estamos a falar de situações de responsabilidade criminal dos administradores e não uma mera situação de má gestão. O administrador pode ser preso por decisões tomadas dentro da empresa? Claramente. Desde que essas decisões configurem um determinado tipo legal de crime e, obviamente, se chegar à conclusão que ele é responsável pela prática desses atos, pode, cabendo, no caso, a aplicação de uma medida de coação, de prisão ou aplicação de uma pena, é obviamente que este administrador há de ser sancionado nestes termos. Nós somos humanos. O doutor falou anteriormente da responsabilidade, aliás, está a fazer uma explicação sobre a questão da responsabilidade criminal. Qual é o erro mais frequente dos administradores? Pela experiência que o doutor Chivaldo tem como advogado. Bom, eu, antes até de falar do erro frequente dos administradores, podia falar de qual é o erro frequente nas empresas. Primeiro, confunde-se os bens da empresa com os bens dos sócios. Não é? Muitos empresários que temos em Moçambique, infelizmente, e precisamos a falar de regras de compliance, confundem o lucro da receita. Alguém gerou receita hoje, no exercício de hoje, é capaz de pegar aquele dinheiro para fazer despesas domésticas. Este é um problema que nós temos e infelizmente assistimos em muitas empresas. Portanto, o primeiro erro é a confusão entre os bens da empresa e os bens das pessoas, dos sócios, nos casos em que os sócios não sejam gestores.
E mesmo quando sejam gestores ou os gestores sejam ou não sócios da empresa, há também esse problema da confusão entre os bens pessoais e os bens da empresa. Como é que eu, por exemplo, uso uma viatura que me foi atribuída pela empresa? Imagino que eu pegue uma viatura, comece a fazer ralis, use essa viatura para transportar carga de um primo. Portanto, usamos aqueles bens que nos são entregues pela entidade, empresa neste caso, como se fossem nossos. Em alguns casos, usa-se para serviço de táxi. Há um exemplo que eu tive vivi, não é? Inclusivamente de um deputado que perdeu o mandato na Assembleia Nacional em Angola, tinha os carros protocolares Do Estado. que o Estado dá a cada um dos deputados, e esse deputado colocou o carro no serviço de táxi. Portanto, usava aquele carro para obter benefícios como se o carro fosse próprio. Essas situações podem obviamente ocorrer. Por isso é que, aliás, os carros, quando são entregues aos deputados, estão registrados em nome da Assembleia Nacional. Sem embargo, de fim do mandato, ele poder alienar Alienar a a viatura. viatura. Mas enquanto as viaturas estiverem registradas em nome da Assembleia Nacional, naturalmente não pode tanto. Essas situações ocorrem muitas vezes e não é só nas empresas, mesmo ao nível do setor público. Portanto, alguns dirigentes que têm viaturas que são do Estado, que deviam ser usadas no interesse do Estado, são usadas como se fossem viaturas Os pessoais. particulares. Carrega lenha de um primo, depois há casamento aqui, as trouxas dos chiquianos estão lá. Portanto, essas questões todas, infelizmente, ocorrem e põem em causa os critérios de boa gestão na empresa. Eu falar disso no setor público, acredito que já deparou-se com isso. Temos nos deparado com alguns funcionários, com os carros nos locais de lazer, no final de semana, está ali numa baraca, num restaurante, está ali a viatura do seu serviço estacionada, depois de beber, entra na viatura e começa a... Pronto, isso é uma irresponsabilidade. O doutor falou da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal. Agora vamos entrar para o condão que tem que ver com a responsabilidade fiscal. A empresa não pagou impostos. Quem responde, doutor Chivaldo? Bom, porque a relação é entre a empresa e a autoridade tributária, em regra, quem responde pela falta de pagamento de impostos é a empresa. Entretanto, em determinadas situações previstas na lei, os administradores podem ser responsabilizados pessoalmente. Em que situações? Quando tiverem culpa da falta de pagamento desses impostos. 2, ou quando houver incumprimento dos seus deveres legais. Imaginemos que a empresa tem uma dotação específica para pagamento de impostos, mas o administrador usa este dinheiro para comprar algo, por exemplo, para oferecer aos seus filhos ou familiares. Obviamente que nós olharíamos, a autoridade tributária, quando olha para isso, diz que quem não pagou impostos é a empresa. Entretanto, temos que verificar se houve ou não atuação com culpa por parte do administrador ou se ele não cumpriu os seus deveres que a lei impõe, para depois sacar minhas responsabilidades em função disso. Caminhamos a passos largos para terminarmos o nosso primeiro bloco e farei duas questões em uma e o doutor poderá responder ambas de uma só vez. Significaria isto que o fisco pode penhorar bens pessoais do administrador? E mesmo para finalizar, que conselho deixaria a quem hoje aceita entregar um conselho de administração? Bom, relativamente à primeira questão, se o fisco pode lançar mão aos bens do administrador, desde que sejam reunidos os pressupostos legais de responsabilidade subsidiária ou solidária. Ou seja, se, por exemplo, uma empresa não paga os impostos, temos que ver se essa situação, quem iria responder pela falta de pagamento de impostos. Se a lei previr que, obviamente, na ausência de pagamento da empresa, responde também aos administradores, obviamente que os bens deles vão ser objeto de penhora. Portanto, é preciso não perdermos de vista essa ideia. Pensar que, sendo administrador, bom, eu estou aqui sob a capa da empresa, portanto vou fazendo e desfazendo. Um pouco naquilo que dizíamos antes. Não se pode só dizer que, bom, a Frelimo decidiu, a Frelimo foi... Quem decide, quem toma decisões em nome dessas organizações são os gestores e eles podem ser, obviamente, responsabilizados por via
por via disso. Relativamente ao que diria a alguém que é convidado a fazer parte de um conselho de administração. Primeiro, é importante que ele conheça quais as responsabilidades que tem nesse cargo. Portanto, não basta dizer que eu só aceito, como dissemos no princípio, estamos a aceitar um conjunto de responsabilidades e deveres que impendem sobre a figura do administrador. Porquê? Porque administrar uma sociedade não é apenas o exercício do poder, não é mostrar que nós temos capacidade de tomar decisões. É também assumir deveres jurídicos, éticos e patrimoniais. Portanto, tudo isto tem que ser levado em linha de conta. Por isso é que estou à espera que alguém venha me dizer um dia que eu fui convidado para ser administrador de uma empresa, declinei esse convite porque acho que não estou em condições de assumir esse conjunto de obrigações que o cargo impõe. Olhamos sempre para a perspectiva dos ganhos, mas é preciso também nós sermos honestos e sermos capazes de dizer que, bom, eu não estou preparado para isto, não tenho condições para cumprir com as obrigações. Poderia estar em condições de receber o salário, mas se não estou em condições de cumprir com as obrigações, por favor, muito obrigado, mas eu não estou em condições. Acho que ainda estamos a um longo caminho de chegar a esses níveis. Dr. Chival, assim que ilustrador, muito obrigado por nos ter acompanhado nesta primeira parte. Peço que aguarde por aí, depois voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Linha da Frente. Já fizemos a análise do primeiro tema, vamos agora fazer a análise do segundo tema, que versa sobre a revisão do Código do Processo Penal. Que justiça penal queremos para Moçambique? Dr. Chival, o Tribunal Supremo decidiu lançar o processo de revisão do Código do Processo Penal. Que significado atribui a esta iniciativa? Em primeiro lugar, eu devo dar os parabéns porque finalmente se tomou uma decisão corajosa de se rever o Código de Processo Penal, não só porque antes da sua aplicação já era possível perceber que tinha um conjunto de inconsistências que não favorecia a descoberta da verdade material e a materialização da justiça, mas também com o uso deste código, creio que já tem por aí 2019, já tem por aí 5 anos, pelo menos, de vigência. Dá para perceber que os operadores do judiciário, e não só, vão encontrando algumas questões que devem ser depuradas deste código. Já estava claro e, como disse, apesar de ter havido um harakiri em várias questões todas, está de parabéns o Tribunal Supremo, o Governo, por via do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que vai no sentido de rever este código. Isto é importante chamar a atenção, que não se trata apenas de rever artigos. Isto é um debate, é verdade, que vem já nos últimos não se trata apenas de rever artigos de uma lei. Trata-se sim de decidir como o Estado
vai proceder à investigação, à acusação, o julgamento de processos que são trazidos para os tribunais, mas acima de tudo, como é que vai proteger os direitos dos cidadãos. O processo penal, e não só, mas o direito penal hoje, é colocado numa perspectiva em que o cidadão está no centro da atuação do Estado. Ninguém pode vir me dizer que o Estado simplesmente quer punir as pessoas ou quer fazer justiça sem olhar para o cidadão. O fim último da atividade jurisdicional penal do Estado vai no sentido de garantir o bem-estar social. E garantir o bem-estar social significa ter os cidadãos a conviver harmoniosamente Na sociedade. na sociedade. Portanto, o interesse não é necessariamente do Estado. Portanto, aqui não estamos a proteger interesses do Estado. Em última análise, estamos a proteger o interesse dos cidadãos. Portanto, quando se caminha para aí, é importante. É por isso que, quando nós falamos do Código de Processo Penal, estamos a falar de um instrumento que regula o funcionamento da justiça criminal. Como é que ela atinge, como é que essa justiça criminal atinge o bem-estar social do cidadão? Então é mais importante nós termos em linha de contas. E é preciso olharmos para a realidade que nós temos hoje. Se ela evoluiu, se degradou, e as leis têm que estar em condições de responder a esses impulsos todos que a sociedade nos vai dar. Portanto, eu creio que este processo constitui uma oportunidade ímpar para tornar a justiça mais eficiente, mais moderna e mais, acima de tudo, humanística. Se nós não atingirmos isso, então nós estamos a fazer um executado. Sempre que nós olharmos na perspectiva da revisão de qualquer lei, os objetivos têm que ser sempre esses, que no fim os cidadãos estejam num ambiente de convivência pacífica. Eu me recordo, não sei se vamos pisar alguns calcanhares, mas eu me recordo que o Dr. Chivalo, como advogado num processo extremamente badalado, posicionou-se nesses termos relativamente a este Código do Processo Penal. Acredito que vem fazer jus aquilo que foi sempre o seu posicionamento quanto a este Código do Processo Penal e, efetivamente, faça-se justiça eficiente conforme se pretende e em benefício do cidadão acima de tudo. Continuando, Dr. Chivalo, estaríamos perante aqui uma simples atualização técnica ou uma reforma de justiça criminal efetivamente? Bom, o que se pretende, aliás, o que se pretendeu em 2019 é uma reforma, eu creio que com maior ou menor dificuldade, com maior ou menores insuficiências, avançou-se e para mim até de forma muito corajosa. Diga-se de passagem que o Código de Processo Penal em vigor atualmente, aprovado em dezembro de 2019, avançou em sentido extremamente corajoso. E diga-se de passagem. Entretanto, nós infelizmente continuamos a confundir um pouco a produção legislativa como instrumento de política pública da produção legislativa para proteger interesses políticos. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Porque se fosse, se estivesse efetivamente a usar as leis ou a produção legislativa como instrumento de política pública, então não teríamos a necessidade de mandato em mandato haver essas revisões. Houve, como eu disse, uma ideia de humanizar cada vez mais a justiça penal por via deste Código de Processo Penal e, de certo modo, até colocaram uma certa pressão no judiciário, dos operadores. Os juízes eram obrigados, por exemplo, seriam obrigados a agir e tomar decisões em tempo muito mais recorde do que o atual. Entretanto, houve uma reação ex-abrupto para proteger um determinado interesse político. Eu vou dar um exemplo, o do regime da prisão preventiva. É verdade que poderemos mais à frente falar um pouco disto. O regime da prisão preventiva previsto no Código de Processo Penal original, aquele que é a base, dizia que a prisão preventiva podia expirar em várias situações, eram 3 basicamente, se até um determinado período de tempo não tivesse sido deduzida a acusação. Expirava automaticamente e aí os tribunais não tinham que fazer outra coisa senão soltar alguém que estivesse em prisão. E não havia aquele requerimento do Ministério Público. Não era preciso o requerimento, aliás,
Os tribunais têm que começar a perceber, os juízes têm que começar a perceber que nem tudo depende do Do requerimento do Ministério Público, sobretudo quando já estamos numa fase em que temos um processo constituído, já um arguido. A partir daí, o arguido que normalmente se faz apresentar por um mandatário com poderes forenses, a partir da altura que nós temos um pedido que é formulado, entre aspas, por uma das partes, porque não é um processo de partes, embora na modernização do atual Código de Processo Penal, e não só, na Justiça Penal ao nível de todo o mundo, procura aproximar um pouco esta ideia de um processo de partes, em que é possível, por exemplo, haver uma negociação, haver um acordo entre vários. Portanto, isto torna, de certo modo, os processos crimes também como processos de parte, entre aspas. Mas, como eu disse, a partir da altura aqui, temos um arguido. Se ele, obviamente, apresenta um requerimento, nem sempre tem que haver esse tipo de requerimento. Mais do que isso, é também dever do juiz, nos termos deste código em vigor, poder, de tempos em tempos, aferir da idoneidade da prisão preventiva. Portanto, ele tem que ver se ainda estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que são cumulativos, como são dizer. Portanto, independentemente de haver ou não impulso do Ministério Público ou do arguido, o juiz tem que estar a olhar um pouco para isso. Mas eu dizia que avançou-se em termos corajosos nesse sentido, que obrigava, obviamente, que os juízes pudessem decidir em tempo mais expedito. Que se dizia que, por exemplo, se até um determinado tempo não houver julgamento de recurso em segunda instância, se até um determinado período não houver decisão que transitava em julgado, obviamente que os prazos reconheço que eram apertados. E a partir daí o indivíduo podia ser colocado em liberdade. Ora, usar-se um instrumento de produção de políticas públicas para acalentar interesses de natureza política. Por isso é que houve uma revisão ex-abrupto. Na altura, a Ministra da Justiça dizia que com o Código de Processo Penal ir-se a combater a questão relativa à superlotação das cadeias, mas quando a própria Ministra, ex-abrupto, vai para requerer a revisão deste regime da prisão preventiva, portanto, fomos exatamente a atingir o objetivo oposto. Ou seja, as cadeias continuam cheias hoje, justamente porque nós temos uma espécie de um regime, e podemos discutir isso, temos uma espécie de um regime de prisão preventiva por tempo indeterminado, que foi proibido por um acórdão 4 de 2007, se não estou em erro, do Conselho Constitucional. Portanto, ou seja, tivemos um acórdão do Conselho Constitucional que obrigava que a lei penal, a processual penal devesse definir em termos concretos prazos claros de prisão preventiva, até declarando inconstitucional algumas normas do Código de Processo Penal anterior. E aí estávamos muito bem. Quando se reviu o Código de Processo Penal, usou-se como orientação este acórdão do Conselho Constitucional para esse fim. Entretanto, a própria revisão constitucional que houve levou-nos a uma situação em que este Código de Processo Penal, a meu ver, volta a violar aquela estatuição do Conselho Constitucional. Mas, infelizmente, também o Conselho Constitucional, quando foi colocada essa questão para a sua apreciação, tomou uma decisão diametralmente oposta à que tinha tomado antes. Portanto, é por isso que eu disse, não podemos confundir a produção legislativa como instrumento de produção de políticas públicas com a produção legislativa como instrumento de alcance de interesses pessoalmente políticos. E na sua opinião, Dr. Chival, qual deve ser o objetivo principal desta revisão? Bom, eu não sei, não conheço os termos de referência. Tentei falar com alguns membros da atual comissão para ver se me disponibilizavam. Ainda não, melhor, se fizeram, não foi a tempo deste programa. A verdade é que considero, dentre outros, 3 objetivos fundamentais nessa revisão. Seja o que se pretender mexer, venham o que for novidade no fim deste processo, mas é importante que o Código de Processo Penal atinja 3 objetivos fundamentais, consiga equilibrar 3 objetivos fundamentais. Primeiro, melhorar o combate ao crime. 2, proteger melhor os direitos fundamentais. E 3, reduzir significativamente a pendência processual. Se nós, no fim deste processo, conseguimos atingir esses 3 objetivos, a mim não me interessa o que foi trazido como proposta.
Se deste processo todo atingirmos estes 3 objetivos, eu creio que teremos um Código de Processo Penal à altura das exigências hoje da justiça moçambicana. Fez referência a algumas das principais matérias que merecem revisão. Particularmente tenho um problema muito, muito grave com a questão da prisão preventiva. Acha que esta continua verdadeiramente excepcional? Bom, a Constituição diz uma coisa. Mas a prática... A prática diz outra. Por isso é que... Parece ter virado regra. Por isso é que numa iniciativa que nós, ao nível de escritório, também temos com o CDD, em breve também vamos lançar um produto que fala um pouco disso, sobre um pouco no âmbito deste processo de revisão que iniciou-se, de revisão constitucional e não só, por via da COT. Defendemos, entre outras, é verdade que nos últimos tempos, eu ouvi no Congresso da Justiça, falou-se do Supremo Tribunal Administrativo, dentre outras, mas ainda há alguma reticência, por exemplo, para se mexer na ideia de termos um Tribunal Constitucional. Eu continuo a defender com suficiente musculatura que nós temos que ter, transformar o atual Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, não uma mera transformação semântica, mas permitir, por exemplo, que diante de uma decisão judicial, o cidadão possa recorrer ao Tribunal Constitucional para poder decidir sobre matérias que ponham em causa a violação da Constituição. Pode ser que haja uma decisão tomada, por exemplo, pelo plenário do Tribunal Supremo, mas se eu chegar à conclusão de que esta decisão do plenário do Tribunal Supremo viola a Constituição, eu deveria ter a prerrogativa de interpor recurso desta decisão para o Tribunal Constitucional. Ou seja, não para analisar necessariamente o mérito da causa, mas analisar a constitucionalidade de determinada decisão. Portanto, por isso é que, apesar de a Constituição dizer claramente que a prisão preventiva é exceção e a regra é a liberdade, o que os tribunais fazem hoje não vai nesse sentido. É o inverso. Continuamos a ter essa espetacularidade das detenções que temos hoje. Porquê? Porque ainda não se está a olhar para a Constituição como uma trave mestra para essas questões. Pode-se usar para umas, não para outras. Portanto, e também tem sido muito difícil encontrar, conheço alguns juízes, mas tem sido muito difícil encontrar juízes que, na fundamentação das suas decisões, usam, por exemplo, os direitos humanos. E eu aqui poderia citar 3 juízes, não por serem pessoas próximas, mas são pessoas de quem vejo. Por exemplo, o juiz a João Guilherme, o juiz Hermenegildo Chambal e o juiz Carlos Mondlane, cada vez mais, nas suas, pelo menos nas decisões por eles prolatadas, que tive acesso, têm cada vez mais preocupação. Não estou a dizer que os outros juízes não façam, mas eu estou a falar daqueles de quem já apreciou, quem já leu. Já tive acesso de outras decisões de outros juízes que não têm essa componente dos direitos humanos. Há cada vez mais uma preocupação de olhar para os direitos humanos quando são tomadas essas decisões. Portanto, eu acho que é importante que os juízes comecem cada vez mais a fundamentar as suas decisões, tendo por base esses princípios que são constitucionais. Atenção. Portanto, a Constituição, sim, devia ser, formalmente o critério que define o caráter excepcional da prisão preventiva, sendo que a privação, ou seja, a liberdade é a regra. Mas, diante de uma situação, há uma tendência sempre a ir-se pela prisão preventiva, quando podia-se optar por outro tipo de... Portanto, é importante que haja capacidade de incentivar medidas de coação menos gravosas e que, enfim, até poderiam ser mais eficazes que a mera prisão preventiva. E relativamente a isso, acha que devemos diversificar as medidas alternativas à prisão? Sim, por exemplo, no início deste mandato, uma promessa que veio por parte do Ministro da Justiça que iríamos começar a ter as pulseiras eletrónicas ou outro tipo de meios de medida de coação. Entretanto, se houve o início deste processo, escapou-me, mas era bom que nós pudéssemos cada vez mais usar questões ligadas à vigilância eletrónica, tá, chamadas pulseiras, apresentações periódicas, que é possível, proibição de contactos ou a proibição de ausentar-se de determinada área sem o consentimento. Portanto, essas medidas poderiam revelar-se mais proporcionais aos casos.
há casos em que, quer dizer, temos um campo inclinado. Perante uma situação, vamos sempre para a prisão preventiva, que enfim, Um mero caso de desconfiança sem que haja prova, vamos. a regra é, por exemplo, estamos simplesmente a descaracterizar o princípio constitucional da regra da liberdade e exceção para a prisão preventiva. Outro calcanhar daqueles muitíssimo grande para nós advogados e que temos debatido sobre isto de forma infinita, tem que ver com os prazos processuais. Por que continuam, no seu entender, os processos a durar tantos anos, Dr. Chival? Bom, há razões de natureza estrutural e outras são de natureza conjuntural. Temos que começar primeiro para olhar para o juiz não como uma máquina. O juiz não é algo que a gente põe no computador e pronto, ali. Não, o juiz, mais do que usar o computador para escrever, também é um ser pensante que tem suas limitações físicas. Portanto, o rácio, número de processos de juiz hoje é Muitíssimo grande. É muito, E vem aumentando. e vem aumentando à medida que também o conjunto de demandas sociais lá estão. Portanto, nós temos também que olhar para o juiz como um ser humano. Portanto, o que nós temos hoje, o ambiente de trabalho do juiz hoje é absolutamente desumano. É impossível pedirmos a um juiz que ele possa tomar decisões conscienciosas, respeitar apenas a sua consciência e a lei, com o volume processual. Portanto, olhamos hoje e nós perguntamos quantos processos o juiz tem que despachar. E com a fixação de metas por via do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mais ainda pressionam, por isso é que muitas vezes a qualidade também da justiça que é feita é posta em causa um pouco por isso. Então, temos que olhar também, primeiro, por este caráter falho dos juízes, tem suas limitações físicas. É impossível decidir o número de processos que se exige em função até do que eles têm. 2, as condições que existem hoje para os tribunais. Alguém dizia que não, mas agora tem muitos tribunais, o chefe de Estado tem estado, o atual, Mas o não anterior, são suficientes para ele tem andado a inaugurar tribunais. Não, o que o juiz quer não é um edifício bonito para funcionar o tribunal. São condições. O juiz podia funcionar numa sala como esta, entretanto, se ele tivesse condições humanas, materiais, acho que a justiça poderia ser feita. Não é se temos um edifício pintado bonito ou não. Se isto, podemos construir tantos tribunais, mas se entretanto, continuamos a ter problemas de papel, continuamos a ter problemas de transporte, comunicação. de comunicações, de toner para as impressoras. Vamos ter sempre Temos alguns tribunais atualmente nessa. Portanto, é preciso olhar também um pouco para isto que compromete tanto esta morosidade processual. Mesmo nessa senda, morosidade processual, acredito que faz uma ponte direta versus recursos. O sistema de recursos precisa igualmente de revisão? Eu creio que sim. Sobretudo, fixar um prazo para que os recursos sejam julgados. Só não se julga dentro desse prazo se houver decisão suficientemente fundamentada. Se, por exemplo, a gente diz que, olha, determinado recurso tem que ser julgado no prazo de 45 dias. O juiz tem que dizer porque é que não conseguiu ou porque é que não vai conseguir, não é julgar em 45 dias. Então, também tem que ser devidamente fundamentado e aumentar outro tipo de critério. A verdade é que é preciso nós regulamentarmos a questão dos prazos para a proferição das decisões judiciais no caso dos recursos. O código acompanha os crimes cometidos através da internet? Infelizmente, não acompanha como devia. Há algumas, diríamos, alterações que constituem evolução ao nível do combate da cibercriminalidade. Existem leis de caráter substantivo que já procuram cautelar esses princípios, mas o nosso próprio Código de Processo Penal está um pouco atrasado para isso. Portanto, existe espaço de aperfeiçoamento dessas matérias, sobretudo no que se refere à obtenção, preservação e admissibilidade da prova eletrônica. Portanto, ainda precisamos um pouco mais de evolução a esse respeito. Poderia falar, por exemplo, de questões ligadas, só para avançar um pouco mais, questões ligadas à cadeia de custódia digital, a autenticidade da prova e a proteção da privacidade. Um conjunto de situações que o próprio Código devia hoje estar a proteger. Infelizmente, há esses problemas. Depois poderemos falar da questão relativa à cooperação internacional. Porquê? Porque hoje, cada vez mais, temos a chamada, diríamos,
criminalidade econômica transnacional. Portanto, tudo isto, diríamos que nós temos que ter um código capaz de acompanhar as dinâmicas que o sistema internacional tem para que não possamos ter uma situação em que, por exemplo, num determinado o regime, o sistema jurídico, nos façam a apresentação de provas de caráter, por exemplo, obtidas de forma digital, e nós aqui comecemos a discutir se é possível admitir ou não este tipo de mecanismo. Portanto, essas situações todas podem comprometer todo o esforço que é feito para combater a criminalidade transnacional. Falou sobre a prova digital, normalmente as mensagens de WhatsApp, correios eletrônicos, dados armazenados na nuvem. Acha que essas exigem novas regras? É preciso aperfeiçoar as regras que já existem, é preciso olhar para o que diz o nosso Código de Processo Penal e perceber claramente que muitas das disposições que estão lá não acompanham esse tipo de evolução. Para aí é que nós temos que avançar, mas mais do que avançar por uma revisão legislativa, é preciso também formar os quadros que operam nesse ambiente todo. Fez menção, por exemplo, à cooperação internacional. Acredito não, é do seu entendimento, entende que a criminalidade econômica já não conhece fronteiras e o nosso processo penal estaria preparado para tal? Infelizmente, ainda não. Pelo menos por aquilo que eu olho para o nosso Código de Processo Penal, ainda não nos termos suficientes. Portanto, é preciso nós reforçar mecanismos de auxílio, de auxílio judiciário internacional, melhorarmos os nossos critérios, por exemplo, de recuperação de ativos, coisa não é um problema. Podemos pensar que é fácil nós fazermos recuperação de ativos também em Moçambique, mas mesmo aqui na África do Sul ainda continua a ser um bico de obra. Portanto, que tipo de instrumentos que nós temos para poder rastrear bens estão fora? Portanto, essa questão é importante e cai um pouco no âmbito do auxílio judiciário. Os procuradores gerais, os tantos que passam pela Assembleia da República, continuam simplesmente a lamentar por estas situações de hoje. As questões ligadas à extradição, ou termos equipas conjuntas de investigação, portanto, não pode ser um escândalo ouvirmos dizer que temos uma equipa, por exemplo, sul-africana, que está a auxiliar a equipa moçambicana na investigação. Isto tem que ser normal. Lembram a quando da morte do administrador do BCI? Aqui no Hotel Polar. Foi um escândalo porque os portugueses pediram para... Tem que ser absolutamente... Agora, se o problema não fosse desconfiarem da nossa investigação, sim, mas temos que começar a olhar isso como um mecanismo absolutamente normal, em que temos quadros estrangeiros a auxiliar ou trabalhar de lado a lado com as instituições moçambicanas para investigar o crime. Porquê? Porque o crime hoje não conhece fronteiras. E é um benefício maior para nós. Demonstra a nossa abertura para a cooperação. Doutor Chivaldo, há uma máxima sobre... O doutor até falou agora sobre a exceção e a regra. Principalmente quando se trata de prisão preventiva. Acha que os direitos dos arguidos e das vítimas são protegidos pelo atual Código Penal de forma adequada? Bom, eu como disse, avançou-se de forma corajosa na humanização do Código de Processo Penal. Procura-se dar mais garantias, algumas delas foram retiradas, das mais importantes até, essa que eu fiz referência relativamente à prisão preventiva. Há um esforço, sim, de beneficiar o arguido de algumas garantias essenciais, mas, como disse, há questões que podem ser clarificadas, outras devem ser reforçadas e para garantir a segurança jurídica. Portanto, ainda estamos a meio caminho, creio que é possível ainda avançar. Relativamente às vítimas, portanto, as vítimas ou devem assumir, ou podem assumir um papel mais ativo, com maior direito à informação, proteção efetiva e mecanismos de célere reparação dos danos sofridos. Portanto, as vítimas têm que ter cada vez mais melhor informação sobre o que está a ocorrer no determinado processo. Hoje em dia, alguém vai ao cartório segredo, continua naquela ideia de segredo. Nós temos que garantir... Ainda que eu seja vítima. Que eu seja vítima. A vítima tem que ter outro tipo de proteção, outro tipo de acesso à informação, sobretudo quanto ao andamento do seu processo. Até porque, como vítima, tenho maior interesse em ver resolvido este processo e posso até trazer mais provas, não é? Tendo em atenção, tendo conhecimento da fase em que se encontra o processo. E seria possível reforçar estes direitos das vítimas sem diminuir as garantias dos arguidos? Bom, aí está. É possível nós garantirmos
ou seja, garantir o reforço dos direitos das vítimas, sem que isso signifique diminuir as garantias do arguido. É possível, é desejável, e é assim que tem que avançar uma justiça moderna. Portanto, quando se fala da humanização do processo penal, não é apenas na perspectiva do arguido, é também no interesse da próxima vítima. Ela tem que sentir que este processo serve o meu interesse, me protege, por isso é que vou aos tribunais. Caso contrário, não, muita gente vai preferir a justiça privada. Dr. Givaldo, já extrapolamos aquilo que é o nosso tempo para a gravação deste programa. A realização veio e já chamou-nos a atenção. Tem 2 minutos para podermos fechar o programa. Bom, em face do que se diz como ideias centrais de revisão do Código de Processo Penal, eu creio que poderia avançar 3 grandes prioridades da reforma que se pretende no Código de Processo Penal. Primeiro, é importante garantirmos uma simplificação da tramitação processual. Às vezes, há certos formalismos desnecessários que podem ser deixados de lado. A seu tempo, quando tivermos mais disponibilidade, podemos desenvolver melhor isso. A segunda prioridade é, como um pouco estamos a falar hoje, reforçar as garantias processuais. Por exemplo, temos que garantir um equilíbrio entre investigação eficaz e proteção dos direitos fundamentais. Não podemos ir nem tanto para 8, nem subirmos para 80, ou seja, temos que, e sabemos hoje que o Ministério Público, por exemplo, tem muito mais poder de investigação, tomam-se medidas, por exemplo, de congelamento de bens. Portanto, isso tudo não pode ir no sentido, eu sei que se pretende, obviamente, proteger melhor o Estado, mas isso não pode ser à custa da violação dos direitos dos cidadãos. Portanto, é possível sim aumentar os poderes e prerrogativas do Ministério Público ou do Tribunal, sem que isso signifique coartar os direitos. O que temos hoje, infelizmente, é claramente um desequilíbrio em que os cidadãos, às vezes, usando-se a inversão de ônus da prova, devem provar que não são culpados. Portanto, isso é uma aberração. É uma aberração. Finalmente, poderia dizer que, também já estamos a falar um pouco disso, adaptar o código às novas realidades tecnológicas, econômicas e transnacionais. Portanto, até que ponto é que o código que nós temos permite combater, por exemplo, a criminalidade cibernética? 2, com a atual demanda econômica, as tais dinâmicas econômicas, como é que este código consegue responder? Mais do que isso, porque, como dissemos, os crimes não têm fronteiras, como é que este código está preparado para poder garantir o combate à criminalidade ou efetivação da justiça quando as práticas criminosas ultrapassam fronteiras? Sr. Dr. Givaldo, importa dizer o seguinte: o lançamento do processo de revisão do Código de Processo Penal representa uma oportunidade histórica para repensar a justiça criminal moçambicana. Contudo, nenhuma reforma legislativa produzirá resultados se não for acompanhada de investimento nas instituições, na formação dos operadores judiciários, na investigação criminal e na modernização tecnológica. O verdadeiro sucesso desta revisão não será medido pelo número de artigos alterados, mas pela sua capacidade de garantir uma justiça mais célere, mais eficaz, mais transparente e mais fiel aos princípios do Estado de Direito democrático. Este foi o Estado de Direito desta quarta-feira. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora.